Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, o Quarto Excepcionais. Eu gostaria aqui de reforçar os objetivos do nosso canal. Esse aqui é um canal dedicado exclusivamente a discussões teóricas, mas também muitas discussões práticas relacionadas aos recursos excepcionais e ao acesso aos tribunais superiores. Nós sabemos que é cada vez mais importante ter uma atuação estratégica, né, no tribunal local para possibilitar o acesso aos tribunais superiores, né? Então, assim, a gente aqui se dedica muito a esse estudo, né, essa análise. Olá, Ive. Olá, Dulce, sejam bem-vindos ao Quartos Excepcionais. Estamos aqui no nosso 55º episódio e temos hoje um tema muito interessante para tratar, que é o agravo interno previsto no artigo 1030, parágrafo 2º. É aquele agravo interno que é interposto contra a decisão ou capítulo da decisão que nega seguimento a um recurso especial, a um recurso extraordinário. A nossa ideia aqui, de forma prática, muito prática hoje, é trazer quais são as falhas que normalmente são cometidas na interposição desse recurso, ou seja, o que não pode ter nesse recurso, e o que deve ter na fundamentação desse recurso. Lembrando que esse agravo, ele para as decisões de negativa de segmento, ele é a última porta para o advogado poder discutir a aplicação de uma determinada tese jurídica vinculante no seu caso concreto, ou a não aplicação, como a gente ainda vai ver em seguida. Então, Dulce, eu queria saber de você o que não pode ter nesse agravo interno. Perfeito, Ive. Vamos tratar dessa questão aqui, só reforçando aqui para o pessoal, é que a tendência, Ive, é cada vez mais aumentar o volume de agravo interno, realmente. Então, como você falou, é a última oportunidade de se discutir a aplicação ou não daquele tema, né? E a tendência é que o volume aumente muito. A gente hoje tem um forte movimento de seleção de representativos da controvérsia para justamente que as questões virem tema. Então, cada vez mais a gente terá que lidar com essas questões do agravo interno e aprender realmente a interpor corretamente o recurso. Respondendo à sua questão, Ive, o que é que não pode ter? Quais são as falhas que a gente mais identifica, né, nesses agravos internos? Então, eu gostaria de falar primeiro sobre a delimitação da competência no caso do nosso tribunal, é o órgão especial, do órgão competente para analisar esses agravos internos de negativa de seguimento de recurso excepcional. Veja, Ive, a delimitação da competência desse órgão é só para aplicação ou não da sistemática. Então, a gente pega um agravo interno contra uma decisão de negativa de seguimento ou contra uma decisão de sobrestamento, e o que a gente quer saber é a correta aplicação do tema. Então, a gente pega, muitas vezes, agravos internos discutindo a aplicação de súmula obstativa. Isso é afastado. Então, a gente não se deve levar no agravo interno questões relacionadas à decisão do vice-presidente ou do presidente com relação à aplicação de súmulas obstativas, tá? O agravo interno deve ser para discutir a parte da negativa de seguimento e a conformidade ou não do tema no acórdão recorrido. Um outro ponto, Ive, muito comum, uma falha muito comum nos agravos internos, é a falta de impugnação específica. Muitas vezes a parte entra com agravo interno, né? O advogado, a advogada entra com agravo interno, mas esquece de impugnar especificamente a decisão de negativa de seguimento. Então, é importante olhar para a decisão de negativa de seguimento na parte que ela aplicou a conformidade do acórdão com aquele tema e impugnar corretamente essa decisão. A gente pensa que isso é simples, mas na prática acontecem muitas falhas em relação a isso. Então, chamo muita atenção a essa questão da impugnação específica da decisão, sob pena, inclusive, de aplicação da súmula 182 do STJ, né, que estabelece que deve ter uma impugnação dessa decisão no agravo interno. Um outro ponto também que eu queria reforçar, que é uma falha, Ive, comum nos agravos internos, é a inovação recursal. Muitas vezes a parte traz no agravo interno uma questão que sequer tinha sido pontuada no recurso excepcional, no recurso especial. Então, essas questões não podem ser levantadas no agravo interno, porque não se admite inovação recursal.
Se aquela questão não foi pontuada lá no seu recurso especial, não é possível que você traga essa questão num agravo interno. Esses 3 pontos iniciais eu acho que são o que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, com você, e a gente também tem a parte que eu acho que você também pode trazer algumas questões importantes. Num primeiro momento, a gente faz, logo, afasta qualquer alegação de súmula obstativa, então isso eu não examino, depois verifica se teve uma impugnação específica, depois analisa se teve inovação recursal. E aí chega, finalmente, na parte da aplicação realmente da sistemática, da conformidade ou desconformidade do acordo com a decisão. Dou a palavra a você agora aí, o que é que você gostaria de acrescentar para a gente aqui? Então, Dulce, depois que você disse o que não pode ter na minuta do agravo interno, eu vou discutir aqui com vocês o que deve ter nesse recurso. Porque, como a gente sabe, as decisões proferidas pelas vice-presidências na vigência do CPC 15, diferente do que acontecia na legislação anterior, elas são uma decisão de natureza complexa. Na redação original do Código, que não chegou a viger, inclusive esse juízo prévio de admissibilidade que tinha no CPC de 73, ele tinha sido suprimido. Na redação original do 1030, as vice-presidências tinham que receber o recurso especial, extraordinário, abrir prazo de contrarrazões e remeter para o Tribunal Superior. E o Tribunal Superior faria o juízo de admissibilidade, de mérito dos recursos excepcionais. Só que no período de vacatio legis do Código, tramitou uma lei, que eu já chamei em outros episódios carinhosamente de Lei das Maldades, que foi uma lei que pegou o 1030 e virou de cabeça para baixo. Não só para restituir o duplo juízo de admissibilidade, mas para transformar o juízo feito pelo tribunal local num juízo complexo. Porque a gente tem, como já falamos também em inúmeros outros episódios, a gente tem uma gama de possibilidades de decisões quando um tribunal local vai analisar um recurso excepcional. Então, pode negar segmento, pode determinar o juízo de retratação, determinar o sobrestamento, se já for uma questão afetada pelo Tribunal Superior, pode fazer uma indicação de seleção de um caso para afetação pelo Tribunal Superior e, finalmente, exercer, de fato, o juízo de admissibilidade recursal. Então, a gente tem um juízo que a gente não pode mais chamar de juízo de admissibilidade, é um juízo complexo. E, para essa decisão de negativa de segmento, que é exatamente o que a Dulce falou, é o momento em que o tribunal local vai fazer um juízo de verificação de conformidade entre o acórdão recorrido e alguma tese vinculante de tribunal superior, e também já falamos sobre a natureza dessa decisão. Eu, particularmente, defendo que isso é um juízo de mérito, houve uma delegação aí, por lei infraconstitucional, do juízo de mérito, porque essa conformidade, ela ultrapassa um juízo de admissibilidade. A gente não está falando de pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. A gente está falando de exercício de juízo de mérito. Então, nesse momento, o tribunal local ele pode fazer um juízo de mérito do recurso, ainda que seja apenas para verificar a conformidade do acórdão recorrido com uma tese vinculante do Tribunal Superior. Quando esse juízo é feito e é negado segmento a um recurso excepcional, o artigo 1030, parágrafo 2º, diz que desta decisão só cabe agravo interno, ou seja, foi cortado o acesso ao Tribunal Superior. Nesse agravo interno, então, depois de tudo que a Dulce já falou que não pode ter, a questão é muito simples. O capítulo de fundamentação recursal é desconstituir essa decisão. E a decisão diz: olha, o acórdão recorrido está alinhado com uma tese vinculante X do STJ ou do STF. Então, a sua fundamentação recursal é para desconfigurar essa premissa. Então, o seu caso concreto, ele não se enquadra naquela tese vinculante. Essa é a possibilidade de fundamentação que você tem. É o que a gente chama de fazer um juízo de distinção. Então, o meu caso, ele não tem que ficar preso aqui
no tribunal ordinário, ele precisa ir para o tribunal superior, porque ele não é a mesma hipótese fática que implica a aplicação de uma tese vinculante. Então, é exatamente fazer um distinguishing. Então, o que deve ter nessa fundamentação? Uma descrição pormenorizada da tese e do arcabouço fático do caso que deu origem a uma tese jurídica e um cotejo do arcabouço fático do caso, que é, enfim, o caso no qual se interpôs o agravo interno. E daí fazer a comparação, um cotejo entre esses dois casos, o caso do tema e o caso concreto. E daí dizer, olha, como, enfim, o acórdão, na verdade, ele aplicou um tema, ou a tese, enfim, a tese jurídica, ainda que não mencione o tema, e esse tema só venha a ser mencionado na decisão que negou o segmento, mas aquela solução jurídica prevista no tema não se aplica ao meu caso. Então, o meu caso é diferente e tem que ser julgado pelo STJ e pelo STF. Então, essencialmente, essa é a argumentação que tem que ter no agravo interno. Mas a Dulce tem uma questão que eu acho que vale a pena também a gente trazer para discussão, fruto aí da vida prática dela, na atuação na vice-presidência do TJ de Pernambuco. Qual é o seu problema, Dulce? Perfeito, Ive, muito boas suas considerações. E aí eu queria aqui, para a gente divergir um pouquinho, Ive, você sempre falou realmente aqui sobre a lei que alterou o 1030, e aí já debatendo com você, eu queria dizer que cada vez mais eu acredito na importância do artigo 1030 do CPC. A gente precisa dele. Seria impossível todos os processos serem levados aos tribunais superiores. Então, a tendência é que 1030 cresça e cresça cada vez mais. Então, todos os mecanismos estão sendo criados para que os processos fiquem no tribunal local. Por isso que a gente reforça aqui, que é aquela história, né? Quem avisa amigo é. É muito importante aprender a trabalhar com esse agravo interno, como você bem falou também, Ive, é a última oportunidade, até então, que a parte tem para discutir a aplicação da sistemática, que a gente já tratou aqui também sobre o não cabimento de reclamação. Então, é muito importante caprichar nesse agravo interno. E aí você falou, Ive, que no agravo interno, o que é que se deve ter é você justamente colocar que o seu tema não seria aplicado àquele caso, fazer essa distinção, dizer que a situação é outra. Mas eu queria compartilhar com vocês aqui que nós vivemos muitos problemas na aplicação de temas. Eu vou citar aqui até 3 números que estão, assim, bombando de problemas na aplicação dessas teses dos tribunais superiores. Então, é possível, Ive, que no seu agravo interno você queira dizer, não, meu caso não é desse, e fazer uma distinção. Mas é possível também que você queira dizer assim, não, meu caso é do tema, mas o tema foi mal aplicado. Então, é possível que também no seu agravo interno você precise fazer isso. E aí, o que é que eu queria compartilhar com você? Imagina que num órgão, eu sempre falo órgão especial, porque é o órgão do tribunal que eu trabalho. Então, imagina que quando chega lá, a gente nega seguimento a um recurso especial, por conta que a gente entende que o acórdão está em conformidade com o tema. Quando a parte entra com agravo interno, que esse agravo interno vai para o órgão especial, possa ser lá que o órgão especial entenda assim, olha, não é caso de aplicação desse tema. Está fácil. Não é caso de aplicação do tema, o processo volta para a vice-presidência para poder fazer uma admissibilidade do recurso. Massa, maravilha, aí ficou fácil. Mas é possível que, chegando no órgão especial, o órgão identifique que, na verdade, é caso de aplicação do tema, só que aquele tema está aplicado erradamente. E para citar, exemplificar, Ive, no momento, eu vou citar aqui 3 temas que estão tendo esse problema. O tema 952 do STJ, porque não é fácil aplicar o tema 952, então nós temos muitas vezes casos de aplicação do tema, mas o tema está aplicado errado. O tema 1300, que é um tema do STJ, que a gente até, inclusive, fez o 1300, na verdade, é um tema do PASEP, mas o tema do PASEP, que é o tema 1150,
muitas vezes o acórdão, porque esse tema ele discute quando começa o prazo prescricional da ação. Então, está tendo muita divergência no alcance desse tema. Nós estamos estruturando uma nova afetação para dizer, Tribunal STJ, não compreende, o pessoal não compreendeu o teu tema. Você precisa clarear o tema. Então, eu estou falando isso aqui para reforçar como não é fácil aplicar temas. Então, muitas vezes, nesse agravo interno, não é só uma questão de dizer que meu tema é outro, é dizer que meu tema foi mal aplicado. Então, eu poderia citar aqui, tema 952 do STJ, tema 1150 do STJ, tema 699 do STJ, são temas que têm problemas. E aí, o que é que eu queria te perguntar agora, Ivy, o que é que você acha? Na sua opinião, quando o órgão especial ou o órgão competente do tribunal identifica que, se ele identificou que não é caso e tema, está fácil. Dá provimento ao agravo interno, manda o processo voltar para a vice para fazer a análise da admissibilidade. Mas se ele entende que o tema foi mal aplicado, você acha que o órgão competente ele deve já lá fazer essa análise, porque perceba que é um momento para que o órgão competente do tribunal firme uma orientação para o tribunal sobre a aplicação daquele tema. Então, você acha que, nesse caso, o órgão competente identificou que é tema, mas o tema foi mal aplicado. Você acha que o órgão competente deve já aplicar corretamente o tema, ou você acha que o processo deve ser remetido para retratação, já que a gente tinha uma decisão em conformidade e agora o órgão competente identificou que nós temos uma decisão de desconformidade? Eu queria ouvir sua opinião em relação a essa situação que acontece muito para a gente, Ivy. Dulce, você trouxe uma situação de fato complexa e eu acho que ela é fruto de uma sequência de erros. Então, assim, quando a gente debate as nossas hipóteses aqui, a gente debate as questões na teoria, ou seja, o que em teoria deve ser levado num agravo interno, porque enfim, quais são os fundamentos, e aí a gente vai para as decisões negativas de segmento, e a fundamentação tem que ser para fazer um juízo de distinção. Sendo que, na prática, como você falou, sucessão de equívocos, que é exatamente o que aconteceu nesse caso. O tribunal ordinário, o órgão fracionário, acha que aplicou uma tese jurídica, mas, na verdade, ela não aplicou corretamente. Essa é a hipótese do seu caso. Então, o sucumbente vai fazer um recurso para pedir a aplicação daquela tese vinculante. Dizer, olha, eles acham que eles aplicaram, mas não está aplicado correto. A aplicação correta ensejaria a solução jurídica X, e não a solução jurídica Y, que é a que está no acórdão recorrido. E aí, enfim, né, na hora que vai ser feito esse juízo, vou chamar entre aspas, de admissibilidade, ou juízo complexo, como eu falei anteriormente, quem vai fazer a análise, de repente, vê que o acórdão diz que aplicou o tema e vai negar segmento, numa análise mais superficial daquele caso. E o que vai acontecer é que no seu agravo interno, você vai ter que explicar essa situação, dizer, olha, na verdade, eu continuo querendo a aplicação do tema. Só que não foi isso que o tribunal de origem, que o órgão fracionário do tribunal ordinário fez. Então, o que deveria acontecer nesse caso? De duas, uma. Uma vez o órgão colegiado entendendo que, de fato, o recorrente está pedindo a aplicação do tema, teria que mandar para o juízo de retratação. Dizer, olha, órgão fracionário, aplique corretamente. Ou ele pode admitir o recurso, mandar subir. Porque quando o acórdão está em desconformidade com o tema, porque no final das contas, aplicar mal, ele está em desconformidade. No final das contas, ele não aplicou. Quando aplica mal, ele não aplica. Então, assim, o que o órgão colegiado nesse agravo interno pode verificar é, de fato, não houve aplicação, porque aplicar mal, não aplicar. Não aplicou, então o recurso tem que subir para o STJ decidir aplicar. Pela ordem do 1030, num primeiro momento, deveria ser submetido ao juízo de retratação e não mandar direto para o STJ. Se a gente partir da premissa de que aqueles incisos
tem uma ordem, a gente também já gravou episódio sobre isso. Então, se aqueles incisos trazem em si uma ordem, primeiro, retratação. Se o órgão fracionário insistir na má aplicação, provavelmente o recurso especial, extraordinário, ele vai ser ratificado e esse recurso vai ter que subir, porque aí só o tribunal superior para consertar isso. Com relação à sugestão que você deu de o órgão especial, no julgamento do agravo interno, fixar qual seria a interpretação correta, me parece uma solução, na prática, boa, porque poderia ter ali um standard, né, para os órgãos fracionários, mas eu não vejo respaldo normativo para isso. Porque, assim, eu entendo que deste lado do balcão existe uma tendência para empoderamento. Então, assim, o tribunal local com 1030 já pode muita coisa, já pode muito mais do que podia na época do Código de 73. Mas, olha que aqueles 5 incisos já permitem o tribunal local fazer muita coisa. Mas eu não vejo respaldo normativo para respaldo legal, né, para o tribunal local fazer de forma, ainda mais, acho que eu entendo até o seu posicionamento, porque se tivesse um respaldo normativo para fazer isso, você poderia até dizer que ele é vinculante pelo 927, inciso 5º, é a decisão do órgão especial que vai vincular os órgãos fracionários. Mas, assim, se no regimento não tiver a previsão de instauração de algum incidente para esse tipo de decisão, e mesmo no CPC não traz também uma previsão de que o tribunal local poderia fazer uma apuração da interpretação do que foi decidido com efeito vinculante pelo Tribunal Superior. Então, assim, eu acho que o efeito prático seria bem-vindo, mas eu não vejo respaldo legal para que o tribunal, o órgão especial, possa fazer isso. Então, assim, me parece que ao julgar esse agravo interno, que traz essa hipótese aí, que é fruto de um problema prático, né? Porque, em tese, não era para a gente ter esse tipo de problema na decisão de negativa de segmento, mas eu acho que de duas uma. Ou volta para a retratação, para que o órgão fracionário possa aplicar corretamente o tema, ou mandaria para o STJ, sendo que, pela ordem de incisos do 1030, primeiro a retratação. Perfeito, Ive, muito bom. E uma coisa, viu, uma vantagem do nosso canal aqui, e aí a gente hoje está vivendo bem isso, é que a gente costuma ter, em algumas situações, pontos de vista diferentes, e está tudo bem, porque eu acho que isso faz a gente crescer, entendeu? E então eu aprendo muito com você também, quando você traz sua visão, e eu trago a minha visão, então eu acho que isso termina sendo uma vantagem do Quarta Excepcionais, é ter você de um lado, e que milita nos tribunais superiores, e eu que faço minutos de decisões, então eu acho que isso é bem rico para a gente aqui, para quem está ouvindo, né, e aprendendo também. Concordo com você, Ive, que a decisão de negativa de segmento, ela realmente é uma decisão que analisa o mérito, analisa a aplicação daquele tema, então eu concordo com você isso. Com relação a essa questão que a gente viu aqui agora, eu tenho duas opções, nesse caso aqui que a gente viu, se a gente entende que o tema foi mal aplicado, ou o órgão especial faz isso, como eu acho que seria uma boa saída, muito embora em algumas situações nós mandamos para retratação. Por que a gente tem que mandar para retratação? Porque a admissão do recurso especial ou do recurso extraordinário, o artigo que fala na admissão, ele estabelece que tem que ter sido refutada a retratação. Então, eu tenho que mandar para a retratação de todo jeito. Essa é uma escadinha, eu tenho que passar por ela. Eu não posso admitir nessa situação imediatamente. Eu tenho que refutar a retratação, eu posso admitir o recurso especial ou o recurso extraordinário. Então, a gente tem que fazer por esse caminho. Em algumas situações, e nós estamos vivendo isso agora, por exemplo, no tema 1150, a gente tem a orientação no tribunal, num sentido, o tema já está lá, mas interpretando o tema, temos dois sentidos. Para você ter uma ideia, esse tema que eu estou falando é um tema que a gente já tem tema, a gente já afetou tema, e a gente continua com divergência.
em relação ao tema. Então, isso é um problema. E aí, é por isso que eu acho, Ive, que essa orientação do órgão do tribunal responsável por isso seria muito bom para, pelo menos, alinhar a orientação lá dentro do tribunal local, entendeu? Eu acho que isso resolveria muito problema no tribunal local. Mas, para finalizar, e para trazer um pouquinho mais de colocar mais lenha na fogueira, eu queria dizer para vocês e compartilhar com vocês que existe uma orientação que foi firmada numa reunião de encontro de vice-presidente. Essa orientação está lá tanto na Carta de Cuiabá quanto na Carta do Rio, que é para que, quando a gente for elaborar minutas de decisões no primeiro juízo de admissibilidade, se a gente vai aplicar negativa de segmento, tá? Está lá nessa recomendação, na Carta de Cuiabá, na Carta do Rio, isso também foi reforçado, para que as vice-presidentes, nas decisões de negativa de segmento, evitem utilizar argumentos de reforço no mesmo capítulo decisório. Então, se a gente vai negar segmento ao recurso especial, muitas vezes a gente está tentado a aplicar, e olha, o acórdão está em conformidade, e rever isso seria necessário, rever questões fáticas, então eu quero colocar a súmula 7 ali, poxa, a gente não deve fazer isso. Por quê? Para gerar só um recurso, para gerar só um agravo interno, e a gente não dá espaço para o 1042. Então, por isso que eu te falei, nesse caso, por exemplo, se eu vejo que não era caso, imagina que eu fiz uma decisão de negativa de segmento, e eu fiz só negativa de segmento, vai para o órgão competente. Se eles identificam lá que aquele caso não é de aplicação do tema, volta para mim. Quando volta para mim, eu posso aplicar as súmulas administrativas. Mas se eu já tivesse feito uma decisão híbrida em relação ao mesmo capítulo, já aplicando as súmulas, aí talvez esse caminho ia estar truncado. Então, também talvez a lógica aí esteja isso. Mas, Ive, é sempre bom a gente trocar aqui. Isso é um mundo. E aí aparecem muitas situações. A gente poderia aqui ficar falando um bocado sobre agravo interno, mas realmente a ideia do nosso canal aqui é justamente deixar as pessoas inquietas, até para buscar mais, para aprender mais, é nossa ideia também. Eu espero que esses pontos que a gente colocou aqui hoje tenham sido bons, né, para que as pessoas possam analisar, mas é isso que eu tenho a falar. Você quer falar mais alguma coisa, compartilhar mais alguma situação com o pessoal, Ive? Eu lembrei que a gente também tem aula gravada sobre essa questão das decisões, natureza das decisões do 1030, decisões híbridas. Eu acho que agora, até pelo esforço conjunto, né, que as vice-presidências têm em alinhamento com os tribunais superiores, a gente tem conseguido ter decisões mais claras, mais lúcidas. Mas, quando a gente começou o canal, há 5 anos, quando as coisas ainda eram mato, a gente tinha umas decisões bem confusas. Bem Exato. confusas mesmo. Decisão híbrida é até uma gentileza. A gente via, assim, decisões que o dispositivo era um pouco diferente da fundamentação, então falava do tema na fundamentação, depois dizia que não admitia, e aí se a gente ficava na dúvida se fazia o agravo interno também, já que na fundamentação tinha o tema, mas no dispositivo não tinha. E acho que, enfim, há um movimento até um pouco recente, talvez 1 ano, 2, aí eu vejo que as decisões estão ficando muito mais claras, até porque, para o azar dos advogados, existe um entendimento cruel, no sentido que não cabe embargo de declaração dessas decisões. Já gravamos um quarto sobre isso também, explicamos como surgiu esse entendimento e a forma como a jurisprudência do STJ se truncou até se consagrar um entendimento de que essa decisão não é embargável. Então, assim, pelo bem de quem precisa recorrer, de fato, essas decisões, esse juízo complexo sobre o recurso especial, sobre o recurso extraordinário, ele tem sido feito de forma cada vez mais clara. Isso, Ive, exatamente. Gostei quando você falou, quando a gente estava, veja, há 5 anos a gente estava no mato, né? E o CPC já tem 10 anos, então a gente estava no mato. E o que eu sinto é que tem muito a caminhar ainda, entendeu, Ive? A coisa vai crescer. E eu acho que o agravo interno vai crescer muito. Por isso que é tão importante a gente estar aqui falando sobre essas problemáticas. De fato, os processos não vão subir. Existe esse movimento de aprimorar as decisões das vices, para que justamente que a gente consiga fazer a coisa correta, para evitar que os processos subam aos tribunais superiores. Tem muito para caminhar, inclusive nessa questão também por parte dos tribunais superiores, com relação aos temas, a definição das teses, então, como encontrar, né, a medida correta.
Mas é isso, Ive, foi ótimo hoje, espero que o pessoal esteja gostando, né, que vocês também nos ajudem, né, que compartilhem o nosso canal, porque a gente realmente aqui tem procura fazer um estudo responsável sobre as questões que a gente discute, né, Ive, sempre abordando esse lado prático, e é uma satisfação estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada pela participação, mandem dicas, sugestões de temas, que serão muito bem-vindas. É isso aí, Ive. Eu também queria agradecer a vocês, reitero o pedido da Dulce, passem para a gente sugestões de temas para a gente conversar. De fato, é um campo muito fértil e, ao mesmo tempo, muito específico, muito técnico. Então, a gente tem muito gosto em tirar as dúvidas de vocês, e muito da abordagem que a gente tem feito, inclusive nos nossos vídeos mais recentes, tem, além de um comprometimento, né, com uma análise crítica e um estudo mais aprofundado desses institutos, a gente também quer trazer soluções para problemas práticos. Perfeito, Ive. Então, até o próximo. Até o próximo Quartos Excepcionais.